Tribuna. Caótica na economia. O desastre desse governo Bolsonaro já está destruindo todos os setores: educação, saúde, assistência social, infraestrutura e também um deblaque total na economia do país. A fome, a miséria, o desemprego. E a questão dos combustíveis ocupa a pauta. Nós estamos vivendo a maior inflação em mais de 25 anos e a absoluta responsabilidade está nos preços exorbitantes dos combustíveis. E aí trata um assunto, presidente, como se a Petrobras estivesse tendo prejuízo, como se os preços dos combustíveis no mercado internacional estivessem muito altos e o Brasil não conseguisse pagar essa conta para garantir o abastecimento dos derivados, gasolina, óleo diesel, para o nosso país continuar se movimentando, inclusive todo o transporte de mercadoria se dá por via terrestre. No entanto, não é isso que acontece. O problema é que, desde o governo Temer, desde que deram o golpe e tiraram a presidenta Dilma, e agora aprofundado com o governo Bolsonaro, estão garantindo lucros pornográficos, deputado Léo, para os acionistas da Petrobras, privados, especialmente os estrangeiros, e para aqueles importadores de combustíveis do mercado internacional venderem aqui no Brasil. Nós não estamos falando de cobrir o custo real do combustível para garantir o abastecimento do Brasil. Não, não é isso não. O que está em jogo é garantir lucros exorbitantes para meia dúzia de acionistas na Bolsa de Nova York, para os bilionários desse país, que são donos das ações privadas da Petrobras, ou são importadores de combustíveis. E aí, qual é a resposta desse governo? Tirar dinheiro da saúde, da educação, da assistência social, da segurança pública, dos estados, dos municípios, levar à falência os cofres públicos para garantir esses lucros pornográficos absurdos, estratosféricos. E agora Paulo Guedes se superou. Ele quer, numa tacada só, entregar a Eletrobras com preços lá embaixo e garantir que com a venda da Eletrobras vai subsidiar os lucros estratosféricos durante alguns meses, para tentar enganar o povo na eleição, para tentar viabilizar condições eleitorais para o pior presidente da história desse país. Quer entregar a Eletrobras com 50 bilhões de reais e usar esses 50 bilhões de reais para cobrir a diferença da arrecadação nos combustíveis, para viabilizar o lucro exorbitante de uma meia dúzia de acionistas privados e de importadores. Nós não podemos permitir isso. Estão quebrando o país. Ainda faltam 7 meses até esse insano ser colocado para fora da cadeira de presidente. Claro que dia 2 de outubro, Lula vai retornar o melhor presidente da República desse país, e a partir de janeiro não vai ter mais essa roubalheira que vocês estão fazendo, não. Não vai ter mais compra de Viagra superfaturada, não vai ter mais compra de caminhão de lixo superfaturado, não vai ter mais as emendas secretas para alimentar a farra dos sertanejos e os bolsos do que venderam voto aqui para garantir o governo Bolsonaro. Nós não podemos permitir que o país seja completamente destruído até dezembro desse ano. Claro que a partir de janeiro nós vamos reconstruir esse país. Apesar da corrupção do governo Bolsonaro, apesar da destruição, o país vai ser reconstruído, vai voltar para os brasileiros. Peço o registro na Voz do Brasil. Será registrado, deputado. Obrigado pelas palavras. Chama. Obrigado, presidente Renato Queiroz. Uma honra ter essa sessão presidida pelo senhor. Presidente Renato, mais uma declaração muito infeliz do pré-candidato à presidência da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, mais um discurso eleitoreiro e para angariar votos daquelas pessoas mais simples e vulneráveis. A frase é o seguinte: vamos garantir picanha e cerveja para toda a população brasileira. E nesse mesmo dia ele se reuniu com empresários em São Paulo e disse que não vai respeitar o teto, não vai respeitar a lei de diretriz orçamentária do nosso país. E aí eu pergunto, é mais uma responsabilidade do PT, porque quem gera riqueza são os empresários ficaram de cabelo em pé.
E hoje pela manhã, agora no primeiro jornal, eu vou falar, eu não tenho problema de falar. Aí vai falar, poxa Luiz, você continua assistindo esse canal de televisão? Eu assisto. A gente tem que conhecer o que o nosso inimigo está falando e como o nosso inimigo está pensando. Aí tem um jornalista de óculos da Globo News que ficava dando risada. O presidente Lula fala a linguagem do eleitor, ele se comunica diretamente com as pessoas. É um 71 nato. É um malandro, é um vagabundo, é um presidiário, é de uma responsabilidade tal que os empresários de São Paulo ficaram de cabelo em pé. Ele está pondo em risco toda a economia do nosso país. É um discurseiro, é como se fosse um vendedor de ilusões e que está pegando essas pessoas vulneráveis e fazendo com que, através do desespero instalado pela própria oposição, por esse próprio jornalista de Oclin, que já está sentindo o peso da responsabilidade, porque eu tenho alguns jornalistas que em alguns momentos têm lapsos de responsabilidade, estão vendo aonde estão metendo o nosso país. Eu vou repetir aqui novamente, se caso ocorra, infelizmente, a eleição desse cidadão, viveremos os 6 primeiros meses de caos, até o seu vice Alckmin assumir. Não só eu que estou dizendo, não. Outros candidatos e pré-candidatos estão falando isso. Mas vamos tocar num ponto, vamos parar de falar do pré-candidato e vamos falar das coisas positivas desse governo. Vamos falar do Ministério da Infraestrutura, do futuro governador de São Paulo, futuro governador Tarcísio. É impressionante o ralo de corrupção que era o Ministério da Infraestrutura. Contratos sem licitação, um ralo de corrupção, e que hoje o Ministério da Infraestrutura, patrocinado pelo presidente Bolsonaro, que não suporta a corrupção, não permite corrupção, fez com que os 8 portos do nosso país, os 8 principais portos do nosso país, voltassem a dar lucro. Hoje os nossos portos dão lucro. 2 foram privatizados e hoje estão dando lucro. Exemplo é o Porto de Santos. Até 2018 era só prejuízo. 2018, por exemplo, foram 500 milhões de prejuízo, R$500 milhão. Hoje o Porto de Santos dá lucro. Hoje o Porto de Santos, ele é eficiente. Nunca se teve tanta responsabilidade com recurso público, com o recurso do pagador de impostos. O Ministério da Infraestrutura hoje é um símbolo de tecnicidade. Hoje você tem um controle de transparência. Hoje você tem policiais federais hoje analisando currículos. E esses currículos sendo bem analisados, fazendo com que a corrupção não esteja mais presente nesse ministério. Então, passamos a ter um discurso responsável, esqueçamos novamente o discurso de direita e esquerda, e sim, um discurso de corruptos e não corruptos. Eu vou repetir, é um problema de polícia e ladrão. E é sempre bom de lembrar como se fosse um mantra. Lula preso, Palocci, ministro da Fazenda e deputado federal, preso. José Dirceu, ministro da Casa Civil e deputado federal, preso. João Paulo Cunha, deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados, filiado ao PT, preso. Delúbio Soares, tesoureiro do PT, preso. Vacari Neto, secretário do PT, preso. Vacari e Delúbio já fazendo parte da pré-campanha do ex-presidiário Lula. E aí eu gostaria de perguntar, aqui não tem trouxa. O mais humilde aqui enganou, convenceu 50 mil pessoas. Aqui tem comparsas. E lá fora, quem vai votar no Lula é trouxa? Obrigado, presidente Renato. Uai, seu app de vídeos curtos.